Olá, bom dia, obrigada pela presença de todos. Nós vamos dar início à nossa coletiva de imprensa do maior carnaval da história da cidade de São Paulo e o maior carnaval do Brasil. Para compor o palco, o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. O diretor-presidente da SP Tours, Gustavo Pires. Secretário Municipal de Cultura e Economia Criativa, Totó Parente. Secretário Executivo de Transporte e Mobilidade Urbana, Gilmar Pereira Miranda. Secretário Municipal da Saúde, Luiz Carlos Amarco. Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Regina Santana. E o presidente da Liga de Carnaval de São Paulo, Sidney Carriolo. Secretário de Governo, Edson Aparecido. Para dar início, nós vamos ouvir antes as palavras do prefeito Ricardo Nunes. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. A gente vai hoje aqui fazer uma apresentação bastante técnica do que a Prefeitura de São Paulo, junto com a Liga, junto com os blocos, vão estar desenvolvendo o maior carnaval do Brasil. Vamos ver aqui uma apresentação bastante pedagógica sobre cada item de importância a discutir com vocês no nosso carnaval. Então, era para estar aqui também o nosso comandante da Polícia Militar, sempre mais um espaço pequeno, estão todos aqui representados por essas pessoas que aqui estão. Queria, na continuidade, o Edson vai colocar para vocês como é que vai ser aqui o cronologia do trabalho. Depois cada um na sua pasta vai poder apresentar para vocês a nossa prefeitura. Mas antes eu queria pedir para o nosso querido presidente da Liga aqui, vem aqui fazer para a gente uma fala, um desejo de bom carnaval, poder dar para a gente aqui um pequeno briefing do carnaval do São Paulo. Lembrando que a gente está falando de 3 situações, né? Nós temos lá o carnaval do Sambódromo, o Carnaval do Oeste e o Carnaval de Rua, que reúne todo esse complexo das festividades de Carnaval da cidade de São Paulo. Obrigado. Diz para a gente como é que está o nosso Carnaval de São Paulo, que a gente pode esperar. Antes de mais nada, bom dia prefeito, bom dia a todos. Quero dizer para vocês que realmente será o maior Carnaval da história de São Paulo. Pelo 3º ano consecutivo, casa cheia, lotada, ingressos esgotados. E quero dizer que nosso carnaval é grandioso não só pelo espetáculo, ele é grandioso pela organização. Com certeza, nosso carnaval é o mais organizado do Brasil. Quem conhece um pouquinho de carnaval em outros estados sabe bem o que eu estou falando. Isso é o senhor, prefeito, pela credibilidade do senhor deu para mim, pela escola de samba. Isso só está acontecendo pela colaboração do senhor da prefeitura. E eu gosto muito da fala, como o senhor disse, que o senhor não dá dinheiro para a escola, o senhor faz um investimento que retorna aos cofres da prefeitura, gera empregos e daí por diante. Então, eu quero deixar assim, bem claro que o carnaval só está chegando quando chegou agora, justamente por causa dessa via de 2 mãos, né? Prefeitura, Liga da Escola de Samba. E pode estar certo que será o maior espetáculo de São Paulo já de carnaval. Ok? Ou seja, então, só para passar por isso, quantos ingressos, foi vendido de ingressos, tem
Tem expectativa do público? Bom, as arquibancadas todas lotadas, os camarotes praticamente quase lotados. Nós estamos falando aí um universo de 70 mil pessoas dia no carnaval, né? Entre arquibancada e sem dizer o povo, né, que trabalha. O contingente de profissionais que trabalham é muito grande, muita gente envolvida. E a gente espera aí que as pessoas fiquem felizes com o espetáculo e acredito que vai ficar o espetáculo do primeiro mundo que está sendo apresentado. Terceiro vai ser a preocupação. Melhor que o ano passado, com certeza, com certeza. Obrigado, sucesso para o nosso carnaval. Obrigado, senhor. Obrigado. Eu queria passar agora para o secretário Edson Aparecido. Fazer aqui o secretário de governo Edson Aparecido para poder passar para vocês aqui como é que a gente vai desenvolver essa coletiva. Obrigado, prefeito. Prefeito nos incumbiu a um conjunto de secretarias, de secretários, de empresas, para que nós dessemos início à organização do Carnaval de São Paulo, já em meados do ano passado, né? Essa construção é uma construção que envolve um esforço gigantesco de toda a prefeitura, de patrocinadores, de parceiros, das escolas, né, do mundo do Carnaval, para que a gente possa dar ao maior Carnaval do país, a expectativa é que a gente tenha 16 milhões de pessoas nas ruas comemorando o Carnaval, mais todo o trabalho do Sambódromo, também da UESP. Nós devemos ter um retorno econômico para a cidade na ordem de 3,4 bilhões de reais. São mais de 50 mil empregos gerados, 15 mil vendedores que estarão ao longo dos 3 finais de semana trabalhando aqui na cidade. Então, portanto, foi um esforço gigantesco feito com a colaboração de vários secretários, com a colaboração da Polícia Militar de São Paulo, com a colaboração da Sabesp, para que a gente pudesse ter o maior carnaval do país aqui na nossa cidade, já pela 3ª, 4ª vez consecutiva. Hoje, na coletiva, nós vamos ter primeiro o presidente da Espetures, o Gustavo Pires, fazendo a apresentação exatamente do carnaval de rua, toda a infraestrutura que foi colocada, que vai ser colocada à disposição dos foliões. Então, o Gustavo vai fazer essa primeira apresentação. Depois, nós teremos a apresentação por parte do secretário Totó Parente, da Cultura. Ele vai discorrer mais sobre o Carnaval do Sambódromo e o Carnaval da UESP, né, que também é extremamente importante e tradicional aqui na cidade, 32 escolas de samba desfilando aqui em São Paulo. Em seguida, o secretário Orlando Morando vai fazer uma abordagem sobre a questão da segurança, e o coronel Vilariço, nosso comandante aqui da capital, também, junto com o Orlando, vão falar de todo o dispositivo de segurança que nós vamos ter, somados GCM e PM, para que a gente possa dar um carnaval seguro, tranquilo, para toda a nossa população. Depois nós teremos o secretário de Mobilidade Urbana, que é o Gilmar. O Gilmar vai falar exatamente sobre transporte, sobre mobilidade, como é que vai ser conduzido toda a estrutura e a logística de trânsito aqui na cidade, para que a gente possa devolver mais rapidamente possível a cidade aos moradores, logo após todos os trajetos. O secretário Luiz Amarco, o secretário da Saúde, vai discorrer aqui sobre a infraestrutura gigantesca, prefeito, que mais uma vez nós vamos colocar à disposição aqui das pessoas que vão estar no nosso carnaval, né, o dispositivo que vai ser colocado de saúde durante todos os dias de carnaval, realmente é um dispositivo extremamente importante, que dá uma segurança muito grande a todos os foliões. Depois, a secretária Regina vai discorrer aqui sobre a questão dos direitos humanos, todo o trabalho que foi feito junto com os conselhos tutelares, todo o trabalho que foi feito conjuntamente para que a gente pudesse dar a possibilidade de todos, homens, mulheres, poderem curtir o carnaval de forma tranquila. Então, a Regina vai falar um pouco sobre isso. E, finalmente, um trabalho fundamental, que é o trabalho da zeladoria. O secretário Fabrício Cobra vai, então, nos dizer aqui como nós vamos entregar de maneira expediente, de maneira rápida, como nós vamos devolver para a cidade todas as ruas limpas, equacionadas aqui durante o carnaval. Então, vão ser apresentações rápidas,
mas que vão poder dar dimensão a todos vocês, sobretudo à imprensa, da logística que o prefeito Ricardo Nunes imprimiu para que a gente pudesse ter, mais uma vez, um carnaval, se Deus quiser, vitorioso, um carnaval com um enorme sucesso para a nossa cidade. Então, em nome do prefeito Ricardo Nunes, agradecer todas as equipes que se envolveram, e vamos ter agora, prefeito, que o trabalho vai começar mesmo, né? Agora que a gente vai ter que colocar o bloco na rua. Então, rapidamente passar então para o Gustavo Pires, para ele fazer a primeira abordagem então sobre a questão do carnaval de rua. Antes, eu só queria chamar para compor também o palco o Coronel Vilariço, comandante do Comando de Policiamento da capital. Edson, posso sugerir para passar o vídeo antes do Gustavo? Pode ser? Antes da apresentação detalhada de cada uma das secretarias, falando de organização e infraestrutura, nós vamos passar agora um vídeo com um resumo para todos. A Prefeitura de São Paulo promove neste ano o maior carnaval do Brasil, com o desfile de 32 escolas de samba no Anhembi e 601 blocos de rua confirmados, sendo 100 blocos patrocinados pela Prefeitura, no valor de R$2,5 milhões de reais. Uma festa que vai criar pelo menos 50 mil empregos, sendo 15 mil vendedores ambulantes, e vai gerar 3,4 bilhões de reais na economia, o maior retorno financeiro da história da cidade. A expectativa é receber 16 milhões de foliões, com muita alegria, conforto e segurança. Serão 30 mil banheiros químicos disponíveis e uma das maiores operações de distribuição de água para grandes eventos do mundo, com 2.200.000 copos disponíveis em 158 tendas de hidratação, com o apoio de 18 caminhões-pipa em parceria com a Sabesp. São 3.000 agentes de turismo e mais de 3.800 trabalhadores de limpeza nas ruas ao final de cada desfile. Pela primeira vez, o carnaval será monitorado pelo Smart Sampa, o maior e mais completo sistema de segurança da América Latina. Qualquer atitude suspeita será reportada à central de monitoramento da GCM, que aciona a equipe da Guarda Civil mais próxima da ocorrência. Todos os 14 megablocos serão acompanhados por 20 drones integrados ao Smart Sampa. Nas ruas, 5.350 guardas civis e 7.300 policiais militares por dia vão garantir a segurança da festa. Além de todas as mais de 1.000 unidades de saúde, entre eles 23 hospitais e 33 UPAs, que vão funcionar 24 horas, preparamos uma ampla estrutura para o atendimento de rua durante o carnaval. São disponibilizadas 174 ambulâncias e UTIs móveis, além de 20 postos médicos por dia. Para garantir o ir e vir seguro e organizado das pessoas, a SP Trans e a CET terão 2.000 homens distribuídos por todas as regiões. Teremos mais de 1.300 linhas de ônibus para operar no carnaval, 150 delas durante a madrugada, além de uma operação especial para o Sambódromo com quase 2.000 ônibus. Junto aos postos médicos será possível fazer denúncias e receber orientações e acolhimento em casos de assédio sexual, LGBTfobia, venda de bebidas para menores e racismo. Tá chegando a hora da grande festa e para você não perder um minuto da folia, a Prefeitura preparou o site oficial carnavalsp.com com todos os locais, horários e itinerários dos blocos de rua. Vem junto com a gente fazer história no maior carnaval do Brasil. Agora nós vamos dar início à apresentação
de cada uma das áreas, começando com o diretor-presidente da SP Tours, Gustavo Pires. Bom dia a todos. A gente vai iniciar a nossa apresentação. O prefeito Ricardo Nunes, secretário de Governo Edson Aparecido, já citaram todas as autoridades presentes, todos os órgãos que colaboram para que a gente faça o maior carnaval do Brasil. Grandes números do Carnaval 2025, 601 blocos confirmados. A gente tem um recorde, um crescimento muito grande em relação ao ano passado, que foram 512 blocos. A gente tem uma expectativa de 16 milhões de pessoas nas ruas, 4 milhões e meio de turistas dentre essas 16 milhões de pessoas. É um impacto na economia da nossa cidade de 3,4 bilhões de reais. Serão 150 produtores da SP Tours em todos os megatrajetos. Isso é um ponto muito importante para órgãos públicos e também para os próprios blocos. Essa camiseta, o produtor com essa camiseta, ele será o responsável por toda a intermediação entre órgãos públicos e blocos no Carnaval. Esses produtores já são recorrentes no Carnaval de Rua de São Paulo, estarão com este abadá. Serão 10, no mínimo 10 produtores por megatrajeto, mas no trajeto do Ibirapuera, 20 produtores. É um trajeto mais complexo. Na nossa visão, dessa forma, a gente atende melhor. Aproveito para parabenizar o time da SP Tours, Felipe Pita, que conduz todo esse trabalho, nosso diretor de eventos. 50 mil empregos gerados diretos e indiretos. Prefeito Ricardo Nunes, secretário Edson Aparecido já falaram sobre isso. A gente está falando de empregos diretos na nossa operação. Vale a pena destrinchar os 15 milhões de ambulantes da Ambev. Além disso, a gente tem também nos indiretos o motorista de aplicativo, o táxi tendo mais corrida, a rede hoteleira lotada, nossos bares e restaurantes e por aí vai. A gente tem um ponto-chave aqui. Desculpa, prefeito, eu já estava me antecipando, que a gente pretende ser bem sucinto. Hidratação no Carnaval de São Paulo. Ponto-chave, ponto que todos vocês chamam a atenção nos últimos dias. O prefeito Ricardo Nunes liderou os trabalhos ao longo das últimas semanas, totalmente inclinado com todos os órgãos que fazem parte do Carnaval, 100% de dedicação para a gente ter o maior plano de hidratação, não só da história de São Paulo, mas da história do Brasil. E a gente começa demonstrando isso para vocês agora. Não vai molhar ninguém, prometo, prefeito. Os borrifadores ficam para os blocos. A gente dá uma palhinha para vocês da nossa distribuição de água. A gente faz essa brincadeira com vocês, mas porque é muito importante entender que a Prefeitura de São Paulo, o Governo do Estado de São Paulo, todos os órgãos que fazem parte do Carnaval de Rua de São Paulo estão trabalhando num plano gigantesco. Vocês podem pesquisar, podem passar semanas pesquisando como fizemos. Nunca foi feito algo que chegue perto do que a cidade de São Paulo está fazendo para esse carnaval. 2,2 milhões de águas distribuídas no Carnaval de São Paulo. Ponto. Serão distribuídas apenas nos megatrajetos? Não. Serão distribuídas nos megatrajetos e mais vários blocos de São Paulo. A gente vai atender a população, a gente vai hidratar a população 100%, a gente vai dar nosso máximo aqui, são 2,2 milhões de água. Claro, sempre vale a pena a conscientização também. A gente sabe das altas temperaturas. A nossa equipe trabalhou muito nas últimas semanas para que a gente, além da distribuição, fizesse um trabalho de conscientização também. Pedimos ajuda para vocês da imprensa, nossos grandes comunicadores, que vocês comuniquem para as pessoas que, além dessa hidratação toda feita por nós, a maior hidratação do Brasil, 2,2 milhões de água, que as pessoas se hidratem, que as pessoas levem água, que as pessoas tenham os cuidados também para isso. Além dos 2,2 milhões de águas, serão 158 pontos de hidratação na nossa cidade. Essa parceria da Prefeitura de São Paulo com a Sabesp, agradecer muito a Sabesp também, por toda a liderança nesse trabalho junto com todos nós, para a hidratação em São Paulo por conta das altas temperaturas. Além dos 158 pontos, teremos 5 estações do metrô. Estação da Sé, República, Vila Mariana, Pinheiros e Paraíso, com pontos de hidratação da Sabesp também. Tem esse trabalho conjunto com o metrô. Também agradecer toda a equipe do metrô para o Carnaval de Rua. É uma parceria muito grande que eles têm com o nosso time da SP Tours. Além das 158 tendas de hidratação,
serão 18 caminhões-pipa que vão colaborar em refrescar o público que está no carnaval, diminuir a tensão em relação às altas temperaturas. Além desses caminhões-pipa, teremos borrifadores de água, no mínimo 2 por mega trajeto, para que a gente possa também conseguir refrescar o público de uma forma que ele se sinta melhor. Importante sobre a hidratação. Onde serão distribuídos? Concentração dos blocos e no percurso. Não basta só na concentração, a pessoa que está no meio do bloco não vai voltar para a concentração para se hidratar sempre. Então, a gente vai ter volantes, além de pontos de hidratação da concentração e no decorrer do bloco, para a gente garantir que o público, que o folião, se hidrate com as altas temperaturas que teremos na cidade de São Paulo. Além dos 18 caminhões-pipa, que serão para refrescar trabalho de subprefeituras com Sabesp, temos também outros 2 caminhões-pipa da Sabesp, com as torneiras para a pessoa aí, com copo, que vai distribuir copos d'água para a pessoa aí pegar água e voltar. Esses caminhões-pipa, esses caminhões da Sabesp ficam próximos à concentração dos blocos. Muito importante sobre a hidratação é a conscientização que temos que levar o folião a ter e esse trabalho extremamente efetivo da Prefeitura de São Paulo com a Sabesp, tendo a maior distribuição de água da história do nosso país, claro, 100% gratuita. Serão 3.000 guias de turismo também, nossos guias de turismo bilíngue, um trabalho muito bem feito pela Secretaria de Turismo, pela Prefeitura de São Paulo. Eles vão indicar para todos no metrô, nos trajetos, quais os caminhos, onde está fechado, onde não está, como se dirigir da melhor forma para os blocos. E teremos 30.000 banheiros químicos disponíveis. Isso é parte da grande estrutura que teremos. Eu tenho alguns pontos de estrutura muito importantes. A gente está falando de estrutura nos blocos. A gente está falando aqui de 78.000 grades. A gente está falando de 78.000 grades. Desses banheiros químicos, claro, a gente tem um recorte para banheiros PCD. PCD sempre atendido. 76.000 tapumes, 15.000 cavaletes, 5.000 cones, 5.300 agentes de apoio ao trânsito que apoiam o trabalho da CT, contratados pela SP Tours. Então o acesso vai ser feito da melhor forma possível e com grande efetivo, assim como a liberação também, para depois que o carnaval passar, a normalidade volte naquela região, mas enquanto ele está acontecendo, não prejudique de forma alguma a logística da cidade, o acesso na cidade. Eu peço licença depois desse slide só, prefeito. Eu gostaria de colocar, temos 14 megatrajetos e os trajetos do centro. Gostaria só de colocar um mapa rápido para a gente destrinchar um pouco dos serviços e dos pontos de serviço que a gente terá de estrutura em cada um dos trajetos. Ao final, importante, disponibilizaremos para a imprensa aí no nosso site os 14 megatrajetos, com todos os serviços e aonde eles estarão. Antes disso, sobre o Carnaval de Rua, dado do Observatório do Turismo do Carnaval de 2024, 98,2% dos foliões aprovam o Carnaval de Rua de São Paulo e, mais que isso, aprovam o trabalho dos órgãos públicos da Prefeitura de São Paulo sobre o Carnaval. Por favor, o próximo. Próximo. Vamos começar pelo trajeto do Ibirapuera. Aqui, a gente inicia concentração do bloco, dispersão ali na frente. A gente tem destrinchado aqui todos os pontos. A gente tem banheiro, tem tendas, tem pontos, tem postos médicos, tapumes, as grades altas, os gradis. Tudo isso aqui é muito importante para depois a gente disponibilizar para vocês, porque aqui vocês vão conseguir ter uma boa noção de, mas onde vai ficar o banheiro no trajeto do Ibirapuera? Aqui a gente tem exatamente onde estará. As torres de vigilância da Polícia Militar. Aqui temos também exatamente onde estará. Passa para o próximo, por favor. Aqui a gente fez com o Google Earth, dá para ter uma noção. O mais detalhado e completo é aquele slide anterior, mas aqui também dá para ter uma noção um pouco mais em 3D do que será o bloco. A gente está iniciando o trajeto de Ibirapuera, concentração, tendas. O verde ali a gente está falando da tenda de apoio médico, trabalho muito bem feito da Secretaria de Saúde também, que tem uma grande equipe no nosso carnaval. As torres vermelhas são as torres de vigilância da polícia. Em amarelo ali temos os banheiros, o gradil no entorno e a dispersão. Isso daqui é mais para ter uma visão em 3D do que a gente teve no anterior, mas o anterior é onde você pega as informações mais detalhadas. Você pode destrinchar elas por elas. Próximo, por favor.
Aqui a gente tem a mesma coisa para Faria Lima. Prefeito, eu vou fazer esse o último, e aí depois a gente disponibiliza para vocês, para eu não fazer os 14 megatrajetos e ficar maçante, mas só para vocês entenderem. Vocês querem buscar informação sobre banheiro, é nesse site que vocês vão entrar depois que vocês receberem essa apresentação. E aí, para não ficar tão poluída a tela, você quer ver só banheiro. Você entra lá, tem uma planilha, você coloca só o banheiro, vai ter o banheiro destacado para você por megatrajeto. Qualquer outro tipo de serviço ou de estrutura e equipamento nosso disponível também vai estar detalhado dessa forma. Aqui a gente tem ali o início. Que é tá bom, Gustavo, tá bom. Tá bom, já deu prefeito? para ver que a gente tem tudo, que a gente tem definido onde é que tem banheiro, onde é que tem banheiro PCD, onde é que tem grade, onde é que tem polícia, onde é que tem hidratação. Tá bom, obrigado. Obrigado a todos. Bom dia. Agora, para falar sobre as atrações em equipamentos públicos e também o Carnaval no Sambódromo, eu chamo o secretário de Cultura e também Economia Criativa, Totó Parente. Por favor, vamos continuar a apresentação detalhada. Queria convidar a Carola Fêmina, que é minha secretária adjunta, para acompanhar aqui conosco. Bom, a Prefeitura, além do Carnaval de Rua, como o Gustavo Edson falou anteriormente, ela é responsável também, ela ajuda e participa da organização do Carnaval no Sambódromo, onde terá o desfile de 32 escolas de sambas, que deve atrair mais de 180 mil pessoas. 4.300 profissionais envolvidos, terão 1.900 ônibus disponíveis durante esse período dos desfiles no Anhembi, para que possa fazer o transporte com eficiência e qualidade de todos que ali forem. 2 linhas especiais para chegada e saída do Sambódromo, terão 3 postos médicos para atendimento de emergência, 75 médicos profissionais de saúde por dia e 14 ambulâncias num trabalho aí da Secretaria de Saúde para garantir que todos os foliões, todos que forem desfilar, todos que estiverem presentes no Sambódromo, tenham atendimento de saúde com qualidade. Serão 816 agentes de segurança, 44 câmeras do Smart Sampa na região do Sambódromo, 234 viaturas entre carros e motos e uso de drones, além de 180 agentes de limpeza. A Prefeitura, como no resto da cidade, como o Carnaval de Rua, preparou um esquema especial de segurança, que será detalhado aqui na frente, para garantir que todos possam ir e se divertir, se sentir seguro no Carnaval de São Paulo. Além disso, tem os desfiles da UESP. São 68 agremiações carnavalescas afiliadas à UESP, a União das Escolas de São Paulo Estano, sendo 49 escolas de samba, 18 blocos carnavalescos de fantasias e uma afoxé, com público estimado de mais de 2 milhões de pessoas. São os desfiles organizados em várias partes da cidade, que levarão também uma grande multidão dentro desse número que esperamos para o Carnaval de Rua da cidade de São Paulo. Nesse período, foram oferecidas 138 oficinas culturais gratuitas para mais de 1.040 participantes, sendo que na questão do Anhembi, por exemplo, nos ensaios técnicos, já tinha tido uma grande participação popular. E nos equipamentos da Prefeitura serão mais de 70 atrações gratuitas, do pré-carnaval ao dia 28 de fevereiro, e mais de 30 equipamentos espalhados em todos os pontos da cidade, do extremo leste ao extremo sul da cidade. Era isso. Agora a nossa secretária adjunta tem mais uma de coisa, Cultura. desculpa. Além disso, a Prefeitura fez um fomento de 100 blocos carnavalescos, a R$25 mil, foi feita uma seleção, e os blocos que desfilam esse final de semana receberão esse pagamento entre hoje e amanhã. Os blocos da semana que vem, na semana que vem. Então, esse foi mais um grande apoio, uma iniciativa da Prefeitura, do prefeito Ricardo Nunes, para que garantir que blocos, pequenos blocos, alguns grandes, tivessem esse aporte de R$25 mil cada um, patrocinado pela Prefeitura de São Paulo. Carola Fêmina, nossa secretária adjunta de Cultura, também para algumas considerações. Bom dia novamente a todos e todas. Nessa estimativa de público gratuito, prefeito, no Sambódromo, nos ensaios técnicos, nós tivemos aproximadamente 570 mil pessoas, presidente, que tiveram acesso. Dentre essas oficinas importantíssimas, como a gente sabe, o maior e o melhor carnaval do Brasil aqui em São Paulo movimenta a nossa economia.
diariamente, todos os dias e o ano todo. Dentre essas oficinas, nós tivemos oficinas para formação de carnavalescos, passistas, ala musical, adereçagem de alegorias, uma série de conteúdos muito importantes para que essas pessoas fiquem o ano todo com o seu trabalho e a sua renda garantida. Também é uma ação muito importante, uma política pública reforçada aqui pelo município de maneira muito intensa. Obrigada. Agora, para a gente falar sobre a estrutura de segurança, a gente chama o nosso secretário de Segurança Urbana, Orlando Morando. Prefeito, bom dia, toda a sua equipe. Vou economizar aqui nas saudações, considerando que todos já foram saudados. Olha, primeiro, da alegria e ousadia de oferecer a São Paulo e ao Brasil, dentro da cidade, que é a maior economia, passar a ter o maior carnaval do Brasil. E, sem dúvida nenhuma, para a cidade que vai oferecer e receber o maior carnaval, não pode ser diferente. Tem que ter a maior e a melhor segurança para todos os foliões, para todos que estarão participando dessa festa maravilhosa. Daquilo que já é de conhecimento da sociedade, o Smart Sampa tem 23 mil câmeras monitoradas. Então, além do amparato extra, nós já temos 23 mil olhares para toda essa multidão de 16 milhões de pessoas que estarão participando a partir deste final de semana do pré-carnaval de toda esta maravilha na cidade de São Paulo. Associado ao Smart Dog, pela qual o prefeito irá recepcioná-lo, o Smart Bus, que são os ônibus, aonde próximo dos grandes blocos nós teremos o acompanhamento por parte da GCM, compartilhado com a Polícia Militar, viu, prefeito? Nós estaremos no carnaval integrado a Polícia Militar dentro do Smart Sampa e teremos também um agente da GCM dentro do Copom, em uma total integração destas forças policiais, da Polícia Militar e também da GCM. 470 viaturas, 140 motos. É literalmente um verdadeiro exército para oferecer uma enorme segurança para toda essa população. Além disso, das novidades, as câmeras do Smart no carnaval passado não estavam em operação, então toda esta operação vai auxiliar e muito, primeiro no combate ao furto, que infelizmente por vezes é a recorrência. Eu me lembro que no carnaval do ano passado, uma criminosa foi detida com diversos celulares presos ao corpo. Isso vai ser fortemente inibido por este monitoramento de câmeras. Nós teremos um exército de gente assistindo e, naturalmente, se tiver criminosos. Primeiro ponto importante. Segundo, criminosos não venham se divertir no Carnaval de São Paulo, que serão presos. Então, com muita clareza, nós temos uma média diária de 8 prisões de foragidos da Justiça. Se eles quiserem pular o Carnaval, se divertir, rapa fora de São Paulo, porque nós vamos prender eles, se necessário, dentro do bloco, viu, coronel? Não tem leniência para folião criminoso. Se tiver dentro do bloco e nós avistarmos, e vamos avistá-los pelas câmaras, serão presos. Outro ponto importante, prefeito, a equipe comandada pelo Júnior Fagotti instalou em todas as concentrações dos grandes blocos câmeras do Smart. Então, antes mesmo deles adentrarem aos blocos, nós já estaremos monitorando. E os drones, pessoal, serão 20 drones acompanhando os 14 grandes blocos. Então, tem mais de um drone por bloco. Então, mesmo no deslocamento, não terá ponto cego, porque às vezes o bloco faz uma curva, Gustavo, e naquele ponto não tinha. O drone vai estar fazendo todo este acompanhamento. E um diferencial importante, teremos 30% a mais de GCMs. Esse ano serão 5.350 homens e mulheres empenhados na segurança do Carnaval de São Paulo, somados aos 7.300 da Polícia Militar que será apresentados. Nos circuitos, são 365 câmeras. Então, só nos circuitos nós teremos 365 câmeras, uma operação especial dentro do Smart Sampa, que estará sendo acompanhada por todos nós. É isso, prefeito. A grande estrutura que está sendo oferecida para dar tranquilidade nessa festa maravilhosa, que já foi colocado toda a sua importância aqui pelos meus demais colegas. Queria convidar aqui o coronel Vilaço para poder falar da importância da Polícia Militar
sem dúvida nenhuma, somados aqui as nossas forças, junto com as nossas ECM, cumprimentando o comandante Rodella, que cuidará da nossa tropa, e o comandante Vilaço. Muito obrigado. Bom dia a todos. Prefeito, obrigado pela consideração de estar aqui presente no palco. Como disse o secretário de Segurança Urbana, nós vamos ter 7.300 policiais militares de serviço por dia no Carnaval de São Paulo. Nós já começamos um trabalho anterior, nós tivemos 2 grandes operações e nós vamos iniciar uma a partir de sexta-feira. A primeira que nós tivemos foi a Operação Cavalo de Aço, final de semana, com grande sucesso. A partir de sexta-feira nós vamos ter a Operação Adaga, com busca a indivíduos procurados da Justiça, para evitar que esses indivíduos cometam crime no período de Carnaval. Nós temos planejado pré-carnaval, o carnaval propriamente dito e o pós-carnaval, então são 8 dias de evento, e a gente considera, e é considerado pela Polícia Militar, uma operação de grande complexidade. No estado todo nós temos 20.000 policiais por dia empenhados, aqui em São Paulo 7.300, como foi dito. É importante aqui em São Paulo, nós temos 3 focos principais. O primeiro é o Sambódromo, com efetivo e policiamento destinado para o Sambódromo. O segundo, os blocos e o Carnaval de Rua, nos seus devidos locais e zonas de São Paulo. E o terceiro, que é importante, as pessoas perguntam muito, prefeito, se o serviço ordinário, o policiamento ordinário da Polícia Militar, ele vai ser afetado. O serviço ordinário, o policiamento ordinário da Polícia Militar, ele permanece da mesma forma. Atendimento do 90, as equipes no serviço ordinário, esse efetivo todo que está sendo empregado, ele está além daquele efetivo rotineiro das demandas que a cidade necessita. Todos esses dias nós vamos ter, junto ao Copom, a sala de crise, que é instalado todo o grande evento. Na sala de crise nós vamos ter a participação de todos os órgãos públicos e privados. É importante essa interação, porque a solução dos problemas elas são muito mais rápidas. Eu tenho ali do meu lado um guarda civil metropolitano, eu tenho um representante da prefeitura, eu tenho da CET, enfim, estão todos ali envolvidos para resolver os problemas da forma mais rápida possível. Além disso, e é importante destacar, nesses megablocos, nesses locais de grande circulação de pessoas, nós vamos ter as torres de observação por parte da Polícia Militar, drones, são 207 em todo o estado, mais de 100 drones aqui na capital, em todos os blocos, em todos os locais que tem concentração de pessoas. É importante destacar que nós vamos ter policiais militares à paisana, sem estar devidamente fardado, dentro dos blocos para uma ação e um trabalho de inteligência. Esses policiais militares eles são do nosso serviço de inteligência e eles vão verificar possíveis quadrilhas que estejam fazendo furto de celular e outros crimes que podem estar, tráfico de drogas, que podem estar sendo cometidos ali naquele momento que o folião está distraído, e pode haver ali a subtração do objeto, o celular. Nossos índices nos últimos anos eles têm reduzido, 2022, 2023, e eu tenho certeza que em 2024 nós teremos índices menores com relação a furto e roubos. Um carnaval que nós também temos preocupação com as mulheres. Vão ser instaladas tendas por parte da prefeitura, não sei se eu avancei um pouquinho na fala da senhora, mas me permita dizer, nós vamos ter tendas aí de acolhimento de mulheres que se sentirem ou que forem vítimas de crime. Nós vamos ter policiais femininas devidamente treinadas. E importante, no Copom nós temos a cabine lilás, são policiais militares treinadas. Quando uma mulher liga e foi vítima de algum crime, ela é direcionada para essa cabine do Copom e há nessa cabine o atendimento adequado, a forma de falar treinada e todos a partir daquele momento que há uma reclamação, há uma denúncia por parte dessa mulher, eles têm todo o direcionamento adequado junto ao Copom. Estamos falando, prefeito, se o senhor permitir, a gente fala o maior, o melhor e com certeza o mais seguro Carnaval de São Paulo, lógico, em razão de toda a complexidade que é o Carnaval. Nós temos muitas pessoas, nós temos muitos locais, mas analisando todo esse contexto, tenho certeza que será o Carnaval mais seguro.
O lema da Polícia Militar para esse carnaval será cuidar das pessoas, é a nossa missão. Então, nós vamos cuidar das pessoas, atendimento do 90 permanece, toda a estrutura da Polícia Militar e, nos blocos de carnaval, um atendimento especial com policiamento voltado para que o folião se sinta seguro e possamos ter um carnaval de excelência na capital de São Paulo. Muito obrigado. Agradecemos a participação do comandante Coronel Vilariço. E agora, para falar sobre trânsito, transporte e interdições, Gilmar Miranda, secretário executivo de Mobilidade e Trânsito. Bom dia a todas e a todos aqui presentes. Bom dia, prefeito Ricardo Nunes, demais autoridades aqui que me acompanham. Apenas para dar um overview sobre toda a atuação da Secretaria de Transporte, junto com a CET e a São Paulo Transportes, nessa operação de carnaval, tanto no durante o final de semana de carnaval e o pós-carnaval. Claro que muitas dessas informações já foram trazidas tanto pelo vídeo institucional da Prefeitura, algumas até antecipadas pelo nosso colega Totó. Então, só para fazer uma recapitulação, né, a gente terá na rua mais de 2.000 profissionais, tanto da CET como da São Paulo Transporte, auxiliando na orientação tanto dos motoristas como também das operações de linhas de ônibus. Falando em linhas de ônibus, nós teremos, por conta das interdições, em decorrência da implantação dos blocos de rua, nessa interdição, mais de 1.300 linhas terão uma interferência nas suas rotas. Para isso, a própria São Paulo Transporte já disponibilizou um hot site específico em que o usuário ele pode consultar já de imediato qual vai ser a interferência, o dia da interferência e o itinerário proposto para aquela linha específica, sem prejuízo da comunicação que já está alocada nos pontos de ônibus com QR Code, com essas informações. E também o pessoal da São Paulo Transporte já subiu essas informações junto à Google, que vai disponibilizar essas informações de mudanças de rota durante o período do Carnaval. Também ressaltar que o transporte coletivo ele continua 24 horas na cidade de São Paulo. Durante o período noturno, teremos as 150 linhas que rodam na cidade, complementando-se e dando essa cobertura para o folião, caso ele se estenda na cidade de São Paulo para aproveitar a cidade, mesmo após o encerramento dos blocos, aproveitar a cidade, vai ter ainda uma operação contínua na cidade de São Paulo com esses outros 150 linhas de ônibus. Com relação específica ao Sambódromo, vamos ativar as tradicionais linhas, tanto a que parte do metrô Barra Funda, como a que parte do metrô Tietê, em direção ao Sambódromo. Sem prejuízo, também teremos o serviço Atende para a população que está vinculada a São Paulo Transporte para fazer esse atendimento de transporte específico, porta a porta, para deixar diretamente dentro das instalações do Sambódromo, exatamente onde a pessoa precisa estar alocada dentro da organização do Sambódromo, além de uma operação específica para embarque e desembarque de foliões, de pessoas que vão acompanhar os desfiles com o uso do táxi, que você tem um bolsão específico para o táxi, tanto para a chegada como para a saída das pessoas que estão lá. Por parte da CET, um detalhe importante, essas informações sobre os locais dos blocos, as interdições, o redirecionamento, a CET também tem no site dela todas essas informações carregadas para disponibilização dos usuários. Sem prejuízo disso, por meio do termo de convênio que a CET possui com a Waze, essas informações já foram carregadas, então o usuário que pretende se deslocar pela cidade com o uso do veículo poderá ter esse suporte por meio do aplicativo Waze para evitar justamente a pessoa ter o seu trajeto prejudicado por conta de algum bloco que está instalado. Então, vai ter esse desvio necessário para completar a viagem. E sem prejuízo, prefeito, a gente tem o Smart Sampa 100% ativo, o Copom 100% ativo, a CET vai ter, em conjunto, para fazer o acompanhamento de todas as intercorrências de trânsito, uma equipe dedicada na Bela Sintra, e também o pessoal da São Paulo Transporte, no COP, no Paris, vai fazer o acompanhamento de toda a operação de transporte coletivo na cidade de São Paulo durante todos esses dias. Então, obrigado.
Ô Gilmar, vai ter o bolsão de táxi, porque a gente precisa falar bastante para as pessoas irem para o sambódromo de ônibus, de metrô, de táxi, de aplicativo, evitar ir de carro, né? Sim. O bolsão é só para táxi? O bolsão próximo é só para táxi, que a gente tem na parte norte lá do sambódromo. Sem prejuízo, a gente tem reforçado a questão das linhas de ônibus, que a gente tem operação específica e tradicional, tanto do Tietê quanto da Barra Funda, para fazer essa conexão para todos aqueles que forem ao sambódromo curtir os dias de operação, tanto a partir de agora desse final de semana, que inicia já com os desfiles, como também do final de semana principal do Carnaval. Então, o desembarque ali da frente é só para táxi, carro não vai entrar? Carro não, porque o volume é muito alto. Então, para organizar, precisaria ser só com o veículo táxi. Tá. Só precisa pegar esses links de site e colocar dentro do site. Qual que é o endereço do site? Eles já estão, do carnavaldesãopaulo.com, já está, todos esses links já estão lá disponíveis. Já. Carnaval de São Paulo. Isso, já direciona para cada um, já está tudo especificado. Obrigado, Gil. Agora, para a gente falar sobre a nossa estrutura de saúde, o secretário Luiz Carlos Amarco. Bom dia a todos, bom dia, prefeito, bom dia aos colegas que estão aqui comigo, bom dia à imprensa. Na saúde, a gente já tem uma estrutura bem robusta que vem evoluindo a cada ano de carnaval no município de São Paulo. Esse ano, nós vamos ter 20 postos que darão suporte para todos os foliões. Esses 20 postos de saúde que nós vamos estar colocando são verdadeiros mini hospitais. Tivemos o cuidado de colocar profissionais de saúde, principalmente os médicos que atendem nesses postos, que ele resolva o problema dentro desse posto. Teremos capacidade de atender os foliões das demandas mais simples até as demandas mais complexas, para que os pacientes, caso ele tenha uma parada ou ele sofra algum tipo de acidente, algum tipo de trauma durante o percurso, ele tenha um atendimento, ele seja estabilizado enquanto ele aguarda a remoção para um serviço de maior complexidade nosso. Cada posto terá 3 médicos, né, além de enfermeiros, técnicos de enfermagem e bombeiros civis. Outra coisa importante, quando falo de bombeiro civil, a cada 100 metros do bloco, nós vamos ter 2 bombeiros civis para que ele fique observando se alguém está passando mal, ele vai ajudar essa pessoa a sair do bloco e ir para o recurso mais próximo que tiver naquele local, ou uma ambulância ou o posto médico, dependendo do local que ele estiver dentro do bloco na hora do percurso. Então, os bombeiros civis, a cada 100 metros, vão estar caminhando junto com o bloco para ajudar no socorro dessa pessoa, que de repente a pessoa está sozinha, ela cai e não tem como ela se dirigir ao posto médico. O bombeiro vai ajudar a fazer esse trabalho. No total serão cerca de 1.800 profissionais da área de saúde, porque aí nós vamos ter gente trabalhando nas ambulâncias, vamos ter gente trabalhando no atendimento, auxiliar de enfermagem, temos técnicos, temos profissionais fazendo um trabalho preventivo também. Nós vamos ter a nossa van de CTA andando nos blocos, falando sobre prevenção, sobre cuidados que tem que ter, principalmente porque os blocos, às vezes, bebem um pouquinho a mais, ficam um pouco mais empolgados, a gente vai estar distribuindo preservativo, vai estar falando sobre os cuidados que tem para prevenir as doenças sexualmente transmissíveis. Vamos ter esse trabalho também em conjunto na saúde, fazendo um trabalho de preventivo para os foliões, sem ser chato, né? Mas vamos estar lá falando com eles. Serão 174 ambulâncias distribuídas pelas cidades, né? Então, 32 delas vão ser de unidade de terapia intensiva. Essas ambulâncias elas vão estar ligadas, nós vamos ter uma central nossa, uma sala de situação, uma central de monitoramento com 27 profissionais que vão estar interligados tanto aos postos de atendimento, ao Smart Sampa e também a Copom, como o coronel falou aqui, que nós temos esses profissionais, eles vão estar no Smart Sampa, que vai ser uma novidade esse ano, a gente vai estar monitorando, ele vai estar olhando alguma situação que aconteça na cidade, que precisa de um atendimento médico, a gente aciona a nossa sala de situação e encaminhamos uma ambulância imediatamente para aquele local, para socorrer as pessoas, caso seja necessário. As ambulâncias de UTI terão uma capacidade, como eu falei aqui no início, né, os profissionais que vão estar trabalhando, eles vão ter uma capacidade de resolver o problema naquele local. A gente evoluiu muito
Nós saímos de 2015, viu, prefeito, para 278 atendimentos, e em 2024 nós tivemos 4.900 atendimentos. Em 2015, com 278 atendimentos, nós removemos 67 pacientes. Em 2024, com 4.900 atendimentos, nós removemos 67 pacientes. Então, nós resolvemos o problema de saúde, 98% a gente consegue resolver dentro desses equipamentos que nós montamos de assistência. Ali o paciente ele vai ter um primeiro... Ele não precisa ficar doente para ir lá, porque às vezes a pessoa se sente mal durante o percurso. A gente tem uma tenda ao lado do posto, onde ele vai ser recepcionado, onde vai fazer uma hidratação, como o Gustavo falou. Ali vai ter um profissional que vai fazer uma avaliação, se ele precisa realmente passar no médico, ou se ele só descansar um pouco e voltar a participar da folia. Então, esses serão os trabalhos que a gente vai fazer dentro dessas tendas. Os hospitais terão aberto de prontidão, atendendo caso seja necessário, mas a intenção é resolver todos os problemas dentro desses postos, para que a gente não impacte no nosso serviço de saúde, que vai estar funcionando normalmente no dia a dia para toda a população, né? Lembrando que a cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes que utilizam o nosso serviço de saúde, que vão continuar utilizando no Carnaval, e esses 16 milhões que o Gustavo falou que está prevendo para vir para a nossa cidade, nós vamos atender nessa estrutura que nós criamos. Criamos uma outra estrutura de saúde para atender o Carnaval na cidade de São Paulo, como nós já fizemos nos outros anos, e isso tem dado um resultado muito bom e uma resposta de segurança para a população em termos de saúde. Muito obrigado. A gente lembra que todas essas informações, prestação de serviço que precisa ser divulgada, está dentro do nosso site carnavalsp.com. E agora vamos ouvir a secretária de Direitos Humanos e Cidadania, Regina Santana. Bom dia a todos. Vou dispensar os cumprimentos, até porque os meus antecessores já fizeram a nominata. Então, Direitos Humanos, nós teremos 300 pessoas envolvidas nos blocos de rua e no sambódromo. E, por solicitação do nosso prefeito Ricardo Nunes, este ano, Direitos Humanos também estará na UESP. O Carnaval da UESP ocorre tanto na Zona Leste, na Vila Esperança, como na Zona Oeste, no Butantã. E o nosso trabalho é a aplicação do protocolo Não Se Cale, que teremos a promoção com o apoio e o auxílio para todos os foliões que se sintam vitimados com a questão do assédio, o racismo e a LGBT-fobia. Teremos 5 unidades móveis localizadas estrategicamente nos megablocos, ao lado dos postos de saúde. Teremos também 6 tendas de acolhimento, tanto no sambódromo como no Carnaval da UESP, que ocorre tanto na Zona Leste como na Oeste. Teremos também a presença de equipes de direitos humanos e profissionais especializados, como assistentes sociais e psicólogos. E, desta vez, a Prefeitura de São Paulo contratou uma empresa especializada para esse atendimento. Além dos policiais e da GCM, que foi colocado aqui, nós teremos, sim, profissionais que atuam em grandes eventos da cidade de São Paulo, como Fórmula 1, entre outros eventos. Teremos também a distribuição de pulseiras de identificação de crianças, com a atuação dos nossos conselheiros tutelares, que serão coordenados pela a nossa coordenadora de Direitos Humanos, Tiffany Coelho. Teremos também, para a questão dos desaparecidos, a divisão de localização familiar e desaparecidos, com o apoio da plataforma Smart Sampa. Então, todas essas ações que nós colocamos, principalmente a questão dos direitos humanos, para que as vítimas elas possam ser acolhidas, ouvidas, elas serão aí coordenadas pela nossa Ana Cristina Souza e também, agora, recentemente, com a Maura, uma pessoa que veio somar na nossa equipe de direitos humanos e conhece muito
muito bem o acolhimento às mulheres e mulheres de todos os tipos. Então, a nossa intenção, enquanto Prefeitura de São Paulo, é promover a cultura do respeito e a inclusão, e que sempre prevaleça, sim, os direitos de todos os cidadãos. E para falar sobre acessibilidade no Carnaval, nós vamos chamar a nossa secretária da Pessoa com Deficiência, Silvia Greco. Bom dia, prefeito. Bom dia a todas as pessoas. Que bom falar numa festa, a maior festa popular do mundo, falar que também estamos preocupados com acessibilidade. Uma parceria muito boa que nós temos com a Liga do Carnaval. E vamos ter o Carnaval inclusivo, com o samba com as mãos. Já fizemos a interpretação de todos os sambas enredos, com interpretação em Libras. Teremos essa interpretação também no Sambódromo e também a audiodescrição. A audiodescrição que é a riqueza de detalhes de todo o Carnaval para as pessoas cegas também. A nossa Central de Intermediação de Libras estará trabalhando ativamente para poder atender as pessoas surdas e com deficiência auditiva na cidade também. O serviço atende, como disse o querido secretário, sobre isso também, que teremos o atendimento para as pessoas com deficiência poder chegar ao Sambódromo de forma segura e que possam todos participar. Carnaval é uma festa de todos, e quando fala de todos, temos que falar das pessoas com deficiência. E temos essa preocupação de cada vez mais tornar nosso Carnaval inclusivo na cidade de São Paulo. E obrigado pela Liga, pela grande participação de vocês também com essa parceria com a gente. Obrigada, prefeito. Silvia, só para as pessoas entenderem, a pessoa, por exemplo, cega, ela vai pôr um fone no ouvido e vai ter ali... Audiodescrição. Eles recebem um fone... Audiodescrição da passagem, né? De toda a passagem. Então, a riqueza de detalhes que passarem as fantasias, inclusive, eles recebem, prefeito da Liga, o enredo já de toda a escola, porque tem muitos termos, por exemplo, que não são comuns para eles poderem saber fazer aquela descrição. Como foi construída aquela fantasia, qual o material utilizado para a construção daquela fantasia. Então, o que é aquilo que nós podemos olhar com os nossos olhos, as pessoas cegas vão poder olhar com o coração e sentir aquela emoção que é a nossa grande festa, que é o Carnaval. E para encerrar aqui a nossa apresentação, para falar de zeladoria, para falar de limpeza e a devolução da cidade, o nosso secretário de subprefeituras, Fabrício Cobra. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos. Rapidamente, acho que 3 destaques da zeladoria e limpeza urbana. Primeiro, a participação dos subprefeitos e toda a equipe da subprefeitura, dando suporte aos produtores da SPTURES, nessa interlocução com o território e com os demais órgãos da prefeitura. Então, todos os subprefeitos e a sua equipe estarão presentes também para coordenar a fiscalização e a zeladoria e a limpeza urbana. Segundo destaque, a questão da fiscalização. Serão 110 equipes espalhadas de todos os trajetos e também no AMB, para que faça a coibição de produtos irregulares, objetos, para que a gente tenha, evitar que esses produtos participem aí do Carnaval, e também um papel importante ao final dos blocos, que essa equipe também ajuda na dispersão, principalmente para que a gente possa ter o retorno da cidade. E o terceiro ponto importante, que é a zeladoria e a limpeza urbana. A zeladoria preventiva nos trajetos, as equipes de zeladoria, os subprefeitos já estão fazendo essa limpeza, não só de limpeza, mas também poda, corte, para que a gente tenha esses trajetos limpos, e o mais importante, que é o retorno da cidade após a utilização das vias. Serão 3.800 trabalhadores em ação em todos os trajetos da cidade, são 267 equipes, quase 700 veículos, para que a gente possa fazer a limpeza ao término da apresentação dos blocos. As equipes de limpeza, elas vêm junto com a equipe de fiscalização, um trabalho conjunto com as forças de segurança, a Polícia Militar, a Guarda Civil e o CET. Esse trabalho conjunto que a gente vem fazendo toda a varrição manual, a limpeza, a coleta de sacos de lixo, a limpeza, o esvaziamento das papeleiras, para que a gente possa limpar o circuito, vem a lavagem e o retorno das vias à cidade, logo após o término das apresentações. Então, esse trabalho conjunto dos 3.800 trabalhadores, fundamental, junto com o CT, junto com a Polícia Militar e com a Guarda Civil, para que a gente tenha rapidamente
atendendo aí o pedido do prefeito, a cidade retorne ao seu dia a dia normal, logo após a apresentação. É isso. Obrigado. Nós temos agora aqui um vídeo publicitário. Vídeo? Deixa eu chamar um personagem para assistir o vídeo com a gente aqui. Está faltando aqui. Eu não tô encontrando ele aqui. Cadê? Deixa eu ver. Vem cá, o Totó. Cadê o Totó? Vem cá assistir com a gente. Nosso cão guarda vai estar lá. Ele tem uma câmera com reconhecimento facial. Então a gente vai ter o nosso cão guarda. Como é que é o nome dele, Orlando? A gente não deu o nome para ele ainda, né? Smart Dog. Agacha aí. Agacha. Agacha, Totó. Agacha, isso. Dá um pulo. No meu comando. 1, 2, 3, já. Vai. Totó, vai. Isso. Sobe escada. Ah, tá dando oi para vocês aí, ó. Nosso Smart Guarda. Agora, não vai fazer xixi e cocô aí. Isso, Smart Dog. Muito bem. Cumprimente os jornalistas aqui. Mais à sua direita. Mais à sua direita. À sua direita, Totó. Mas, bicho, ele tá mal criado, esse cachorro. Os jornalistas mais aqui à sua direita. Isso. Vai um pouquinho para frente. Para. Olha para frente. Isso. E agora o nosso Ele só fica dando oi para Beatriz Manfredini. Vamos lá assistir. Agora com o Smart Guarda, o Smart Dog, nós vamos assistir o nosso vídeo publicitário que vai estar ao ar nas principais mídias a partir do próximo final de semana. Na cidade de São Paulo é assim. Quanto mais carnaval, mais trabalho da prefeitura. O maior carnaval do Brasil. Quanto mais tem folia, tem. Mais tem trabalho, tem também. Quanto mais você se diverte, mais a gente reforça a segurança com o Smart Sampa. Quanto mais você se cuida, mais a gente cuida dos detalhes. Tamo junto! Quanto mais você curte, mais a gente trabalha. Carnaval de São Paulo. O maior carnaval do Brasil. Palmas, acho que merece toda essa apresentação, todos os detalhes, uma grande infraestrutura do maior carnaval da história de São Paulo e o maior carnaval do Brasil. Podemos dar início, então, às perguntas? Pode. Só queria deixar aqui também um agradecimento à Ambev, nosso patrocinador oficial, agradecer, super importante, um aporte importante da Ambev no nosso carnaval, então deixar aqui o nosso agradecimento ao nosso patrocinador Ambev, e teremos lá os 15 mil, como foi dito aqui, 15 mil pessoas vendendo os produtos, né, receberam lá o guarda-sol, a caixa de isopor, os produtos, a maquininha para poder fazer o pagamento. Então, só dessa parceria com a Ambev, só de vendedores que terão no nosso carnaval, são 15 mil famílias aumentando ali a sua renda. Então, está aberto aí, só deixar esse agradecimento. Espera aí. Todos treinados, capacitados, que vão ajudar, inclusive, no Não Se Cale, em todas as nossas atividades, para poder ter um carnaval bacana. O Orlando também lembrando, como bem falou aqui o coronel, a gente vai ter policiais militares a paisano e também teremos nossos GCMs também a paisano. A gente pode falar da civil também, a gente pode falar com muita certeza, muita tranquilidade. O carnaval mais seguro do Brasil, o maior carnaval do Brasil, o carnaval mais seguro do Brasil, com certeza. A gente vai dar início agora à coletiva de imprensa. Prefeito, eu não sei se na hora das respostas seria melhor ficar aqui no meio, ou em pé, ou com as cadeiras. Quem vai responder? A gente começa aqui, eu só peço para falar o nome e o veículo, tá bom? Pode começar, Bia, vai. Beatriz Manfredini, da Jovem Pan, bom dia a todos. Eu queria perguntar duas coisas sobre o carnaval. Primeiro, eu queria retomar, que eu perdi, na verdade, as estações de metrô que tem os pontos de água, que eu só anotei duas, acho que Paraíso e República. E, prefeito, como a gente está numa época com muitas mudanças climáticas, chuvas fortes, bastante vento, tem aqueles alertas da Defesa Civil que são novidade, e vai ter muita gente na rua, queria saber se tem uma orientação nesse sentido. Se aconteceu uma chuva atípica naquele momento, a orientação para os foliões, até um trabalho com a polícia, não sei. Obrigada. Perdão, eu falei Paraíso, me enganei nas estações. Vila Madalena, República, Anhangabaú, Barra Funda, Sé.
tudo isso também, claro, disponibilizado para vocês no final. Perdão, eu estava correndo e acabei errando. Agora sobre alertas da Defesa Civil, tem que ficar na frente? Se necessário, teremos para altas temperaturas e para chuvas também durante todo o período. Já neste final de semana, no Carnaval e no pós-Carnaval também, se necessário, serão disparados alertas. A gente pede que todos que forem responder, se puderem ficar no meio do palco. Isso. Estou treinando com a guarda. Pessoal, vamos lá, repetindo então. Se necessário, serão disparados alertas pela Defesa Civil já neste final de semana, como foi disparado esta semana, durante todo o Carnaval. Isso vale para chuvas, com previsão de chuvas muito acentuadas, e também para as altas temperaturas. Vai estar no alerta. Vamos lá. O alerta é um aviso, a gente não é uma intimação. Se o bloco tiver iniciado, está andando, e for ter a chuva, nós vamos avisar. Se previnam, busquem um outro lugar na sua região, pode ter uma precipitação muito forte. O que mais nos preocupa, sendo muito honesto, não é nem a chuva, né? Até porque a maioria dos blocos não tem o histórico de ponto de alagamento, são raios, que pode acontecer nesse período. Então, nós iremos disparar todos os alertas necessários. Só complementando o que o secretário Orlando Morando disse, sobre as chuvas também ao decorrer do bloco, além de ter esse disparo da Defesa Civil, os produtores, os blocos e os responsáveis que estarão presentes vão também fazer um trabalho avisando as pessoas da mini-chuva e a gente, se necessário, um trabalho com gradil também para não ter nenhuma possibilidade de alguma enchente em um dos blocos e as pessoas não terem vazão. Dando sequência aqui, CBN, também, por favor, nome completo. Bom dia, Nadédia Calado, da CBN. Queria perguntar sobre os recursos dos blocos contemplados no edital de fomento, os da semana que vem, se tem dias exatos para o pagamento e, se possível, eu queria também pedir mais detalhes sobre a atuação do Smart Dog, que muita gente não conhece. Os blocos que desfilarão esse final de semana, a partir de hoje e amanhã, começarão a receber esse recurso a partir de hoje. E os blocos que desfilarão a semana que vem receberão esse recurso na semana que vem. A data exata entre hoje e amanhã, os da semana que vem, segunda, terça-feira, durante a semana inteira. O Smart Dog, como foi dito pelo prefeito, ele é munido, né, monitorado por uma câmera. Esses estarão sendo enviados para dentro do Smart Sampa. Então, vamos lá. Se tiver um condenado dentro de um bloco, que por alguma razão, uma das nossas câmeras ou o drone não pegou, o Smart Dog pode pegar. Ele vai andar dentro dos blocos. Então, ele passa em um bloco, sai, vai para outro bloco e tem um caráter muito pedagógico também. As pessoas saberem que tem a presença de câmeras monitorando em tempo integral. E um ponto importante, que também vai ser associado ao Smart Sampa, são os homens que tentam a história do não é não. Nós vamos atuar no não é não também. Se a gente perceber alguém insistindo com atos que beiram grosseria, um atentado contra a mulher, as câmaras irão oferecer também proteção através da PM e da GCM. Bom dia a todos, Major Ruda Leite, da Rádio Bandeirantes. Primeiro, eu só queria esclarecer o número de blocos confirmados. São 601, acredito que a Prefeitura tinha dito que antes eram 700 e pouco, só queria entender o que aconteceu. E uma explicação em relação à hidratação. Pode dizer, então, que todos os blocos terão distribuição de água de graça. E eu só queria entender um pouco melhor sobre esses 18 caminhões-pipa. Eles serão pontos para pegar água ou também eles vão funcionar como jatos de água e em quais blocos? São só nos megablocos ou também nos pequenos? Só uma esclarecida nisso. Tá. Vamos por partes. Eu vou responder a primeira. Se eu esquecer, você me faz a segunda e a terceira de novo, por favor. Primeiro, 767 blocos inscritos. Hoje temos 601 confirmados para desfilar. Isso é algo que é recorrente no Carnaval de Rua de São Paulo, porque inscrição não é necessariamente a confirmação que o bloco se viabilize comercialmente. A Prefeitura de São Paulo, o Governo do Estado, os órgãos públicos, eles são responsáveis por estruturar tudo além do trio
e do desfile do bloco no dia. O artístico e o trio é do próprio bloco. Claro, além disso, existe o fomento da Secretaria de Cultura, que, lembrando, são R$2,5 milhões de reais para 100 blocos, que o secretário Total Parente já pontuou aqui para a gente, mas essa relação de inscrição e confirmados ela é natural, porque alguns blocos não se viabilizam. A segunda, por favor. Os megatrajetos e blocos do centro. A gente não tem condições de distribuir para todos os blocos, mas todos os megablocos e os blocos do centro, República Santa Cecília, vão receber água. E tinha a terceira? 18 caminhões-pipa. A gente vai ter 2 caminhões da Sabesp que tem a torneira para você, e eles dão um copo para você pegar água, que ficam na concentração do Ibirapuera. Os outros 18 caminhões-pipa, uma parceria da Secretaria de Subprefeituras, com todo o apoio da Sabesp, eles são para refrescar. Então, claro, não vai ter um jato d'água diante da pessoa, mas eles podem, por exemplo, fazer uma sensação dos borrifadores. Você joga para o alto, pode ser para o próprio asfalto, para resfriar o asfalto também. Essa é a ideia de apoio do caminhão-pipa. Aqui mais uma pergunta, por favor. Nome e veículo. Bom dia, eu sou a Letícia Dauer do G1 e eu tenho 2 perguntas. A primeira, eu queria tirar uma dúvida em relação ao público. Até semana passada, a gente estava contabilizando 15 milhões de foliões, né, no Carnaval, mas eu vi que foi divulgado 16. Então, eu queria entender por que aumentou e de que forma vocês contabilizam, né, esse público. E só para confirmar também se é o público de Carnaval de rua ou se vocês somam também o do Sambódromo. E a segunda pergunta é em relação aos gradis. De que forma vocês estruturam, se são usados mais nos megablocos, porque a gente recebeu algumas reclamações de alguns blocos com medo de que os blocos sejam cercados, que tenham um trajeto de alguma forma, enfim, mais cerceados. Por exemplo, no ano passado a gente teve um problema no bloco do Tatuapé, enfim, é um bloco menor, e ele estava todo gradeado e começou a chover muito, as pessoas ficaram ilhadas, não conseguiam sair. Então, eu entendo que num bloco grande faz sentido, mas talvez no menor tenha que ter um outro tipo de cuidado. Então, são essas 2 questões. Tá. Sentado aqui, posso? Tá, melhor para mim. Bom, eu vou começar pela última, que é a que eu lembro 100% do que você perguntou. Sobre o bloco do Tatuapé, ele é sim considerado um megabloco. Só megablocos têm o gradil cercando o bloco e o segurança com a GCM revistando na entrada. Por que tem a segurança com a GCM revistando na entrada dos megablocos? Porque arma branca, infelizmente, é algo que os GCMs e os seguranças pegam muito. Esses seguranças, lembrando, são seguranças privados que dão apoio à GCM, à Polícia Militar e à Polícia Civil. Então, sim, os megablocos serão feitos com gradil, como já foi no último ano, isso não vai mudar, isso é para garantir a segurança do folião. Além da segurança, também tem uma série de questões de fiscalização, etc. Isso colabora para que a gente garanta a segurança, mas no caso de chuva, possíveis enchentes, a gente já tem um trabalho todo feito também com as subprefeituras, Defesa Civil. Caso chova, tem algum risco, a gente vai dar vazão com os gradis. Nossos produtores são os melhores produtores que temos e eles estão 100% inclinados a gente conseguir abrir o gradil rapidamente. Estaremos em loco nos blocos para garantir que isso funcione da melhor forma. As outras perguntas. Claro. Número de foliões, na verdade, não foi que aumentou. O Carnaval de 2024 teve 15 milhões de pessoas. A nossa estimativa para esse ano oficial sempre foi 16 milhões de pessoas. Claro, isso ainda é estimado, porque o Carnaval vai acontecer, mas são números do Observatório de Turismo e da própria Secretaria de Estado do Turismo. São 16 milhões de pessoas estimadas, 4,5 milhões de turistas, e isso é Carnaval de rua. Não está o Carnaval de Sambódromo incluso nisso. Os 3 finais de semana, pré-carnaval, carnaval e pós-carnaval, 16 milhões de pessoas, 4,5 milhões de turistas. Turistas. O que é turista? Turista é quem vem de fora da cidade de São Paulo e pernoita na cidade. Quem passa o dia não é turista. Bom dia, Isabela Palhares, da Folha de São Paulo. Eu só queria entender um pouquinho melhor a parte da hidratação. Vão ser 2,2 milhões de copos nos 8 dias, a gente contando pré, carnaval e pós, e entender melhor a distribuição. Eles vão ser distribuídos em todos os blocos e mais os 158 pontos de distribuição. Eu não sei se ficou claro ou se eu que não compreendi muito bem. Não, tranquilo. A gente tem 2,2 milhões de copos d'água distribuídos nos 3 finais de semana. Quando a gente fala de algo distribuído no Carnaval, a gente está englobando pré-Carnaval, Carnaval e pós-Carnaval.
Para a gente é um evento que dura 3 finais de semana. Os 158 pontos de hidratação são dentro desses mega trajetos e trajetos do centro, que é onde a gente vai conseguir proporcionar a hidratação. São, inclusive, os trajetos que vocês vão ter disponibilizados da apresentação que eu fiz, tem todos eles. Mas, além do ponto de hidratação ser na concentração e no percurso, em algum ponto no meio do percurso, não na dispersão, porque a dispersão é para dispersar, ela não vai ter o serviço, a gente vai ter volantes também. Então, a gente tem o ponto de hidratação no início, o ponto de hidratação no meio, do meio para o final, e a gente tem também pessoas distribuindo para as pessoas conforme elas passarem. Não, os bebedouros são nas 5 estações de metrô e nos caminhões da Sabesp no Ibirapuera, fora da concentração, ao lado da concentração serão os bebedouros. Esse ponto de distribuição de água é o copinho, a pessoa vai e pega o copinho. Bom, boa tarde, bom dia. Meu nome é Gabriela, sou do BNU São Paulo. E a minha dúvida é em relação ao sambódromo do AMB, que esse ano eu vi que a Espetures fez uma vistoria lá e apontou algumas inadequações relacionadas à infiltração, alguns outros problemas. Eu queria saber se isso já foi resolvido e como, por favor. Tá. Sobre a estrutura do sambódromo, sim, a concessionária deixou de atender alguns pontos, isso há um mês. Notificamos a concessionária antes do prazo para receber uma multa, então ela não foi multada porque estava no prazo, ela resolveu a pista. Então o Carnaval do Sambódromo vai acontecer sem nenhum problema, a pista está 100% pronta, não só a pista, a manutenção no entorno. A gente foi com o CRE lá, com os principais órgãos de engenharia, e ela está aprovada. Mas sim, existiu isso, nós notificamos a concessionária entregou o serviço e o Carnaval do Sambódromo está 100% à disposição para os desfiles. Isso, inclusive, em relação às possíveis chuvas, tem essa preocupação? Com certeza, em relação às chuvas também, a gente já teve chuvas muito fortes no Carnaval do Sambódromo. Nossa equipe sempre atua lá em loco, a equipe que cuida da estrutura do Sambódromo em parceria com a GL da Espetures mora no hotel enquanto acontece o Carnaval do Sambódromo, então a gente tem tanto a pista aprovada e aprovada pelos órgãos de engenharia, quanto também uma atuação nossa em relação a qualquer grande chuva. E também, claro, destacar muito a Liga das Escolas de Samba, que nos ajuda em todo esse trabalho, e eles conhecem como ninguém a pista para dar para a gente todas as instruções. Obrigada. Leandro, da revista Fórum, são 2 questões sobre mobilidade no Carnaval. A primeira é que o secretário citou sobre as linhas noturnas, mas a gente tem reparado nos últimos anos que essas linhas elas não têm nenhum reforço no período de Carnaval, né? Então, você tem linhas como, por exemplo, Terminal Parque Dom Pedro Noturno, que passa ali na Cruzeiro do Sul, perto do Sambódromo, que o intervalo é 40 minutos de madrugada, e isso não muda no Carnaval. Então, a primeira questão é se a Prefeitura está vendo se vai haver um reforço no sistema noturno, que, inclusive, foi um pedido da vereadora Kate Lima, que eu não sei se foi comentado pelo prefeito, né, então, sobre o noturno. E outra questão é sobre a dispersão dos blocos, né, se é previsto ter um reforço de transporte público para a dispersão dos grandes blocos, que também a gente não tem visto acontecer. Por exemplo, nos domingos, que os intervalos são grandes, né, por exemplo, na região da Marquês de São Vicente, todo ano a reportagem flagra milhares de pessoas aguardando o ônibus, e quando vem um ônibus, ele não dá conta nem de 5% de quem está esperando. Então, se tem uma previsão desse reforço, e se nos domingos a gente vai voltar a ter a tabela de sábado, que é o que estava ocorrendo até dezembro, né, de você ter aos domingos de tarifa zero, mais ônibus, porque desde as últimas semanas voltou a ter a tabela clássica de domingo. Então, se no Carnaval a gente vai ter a volta da tabela de sábado para operar no domingo. Aproveitando de trás para frente, lembrando que nós temos o programa Tarifa Zero na cidade de São Paulo. Nos domingos, tanto no final de semana do Carnaval e no pós-Carnaval, no domingo a gente mantém o programa Tarifa Zero. Isso inclui, inclusive, as linhas específicas que vão atender o sambódromo durante esse período. A gente tem como meta fazer todo o atendimento à população por meio do transporte coletivo, em complemento ao transporte
ferroviário da cidade de São Paulo e os demais meios de locomoção, seja táxi, seja aplicativo na cidade de São Paulo. Nós temos toda uma atenção por parte da operação da São Paulo Transporte em acompanhar o desenvolvimento dessa dispersão que vai ocorrer a partir do final dos horários do bloco, tendo uma atuação efetiva sobre esses locais, já que tem a presença efetiva de agentes da secretaria e da empresa nesses pontos para fazer esse reforço específico que, se houver necessidade, mas a gente reforça que todo o atendimento do sistema de transporte coletivo ele vem sendo trabalhado sempre dentro da capacidade e da demanda de usuários que a gente tem, especialmente nos finais de semana. É uma preocupação nossa da cidade de São Paulo em fazer essa atuação atual e presencial em toda a cidade de São Paulo, não só nos locais de bloco, mas como um todo na cidade de São Paulo. E isso vem sendo trabalhado tanto pela equipe da São Paulo Transporte como nas concessionárias de transporte coletivo. Elas vão estar sempre atuantes e na preparação para a eventual necessidade de alguma adaptação específica por conta da dispersão. Faltou alguma pergunta? Ok. Nós temos mais uma pergunta sobre carnaval e depois alguns assuntos fora da agenda. Aqui vamos para a TV Globo. Pode fazer as suas duas, Indianara. Boa tarde, eu sou a Indianara, da TV Globo. Minha primeira pergunta sobre o Carnaval é com relação ao trajeto dos blocos mesmo. Ele foi pensado de maneira a evitar áreas de alagamento, já que a gente está tão preocupado com a questão das chuvas, né? São trajetos em que são áreas de menor risco com relação a isso. E caso essas chuvas fortes venham, existe a possibilidade, eu sei que o prefeito já comentou sobre isso anteriormente, mas existe a possibilidade de que esses trajetos e esses horários dos blocos sejam ajustados ou até mesmo cancelados por conta disso? Bom, primeiro, sobre os trajetos. Existe um trabalho todo da CET com todos os órgãos em conjunto, então nós, Espetures, PM, Polícia Civil, GCM, etc., subprefeituras, claro, para a definição dos megatrajetos, que são os locais onde, por exemplo, não são próximos de hospitais, não afetam negativamente a vida de sociedade, e sim, principalmente a Secretaria de Subprefeituras orientou muito na relação de serem espaços que têm menos risco de enchente, a gente está bem atento a isso. Sobre mudança de horário, cancelamento de algum bloco, algo do gênero por conta das altas temperaturas, não há nenhuma possibilidade de mudança de horário. Tá? Faremos a hidratação no tempo que dá. Para se ter ideia, quando o horário foi para as 18 horas, isso é dado da PM, a redução de furtos e roubos, a redução de ocorrências foi de quase 50%, em torno de 50%. Então, é algo que não vai mudar, vai continuar sendo às 18. Mas nenhum bloco será cancelado também por conta disso, por isso até que a gente pensou, capitaneados pelo prefeito, no maior plano de hidratação do país. Posso fazer a próxima? Isso. Eu tenho uma outra pergunta, agora seria mais diretamente para o prefeito, que é com relação ao Jardim Pantanal, né? Foge um pouco, aliás, foge totalmente da questão do carnaval, mas é que a gente tem acompanhado também essa situação das famílias ali no Jardim Pantanal, que sofreram também com as chuvas, e recentemente, né, ontem, ainda algumas famílias disseram que tiveram as casas ali removidas e também algumas foram multadas, acho que havia um anúncio de multa de até R$5.000 que elas teriam que sair dali. Existe um plano de para onde essas famílias podem ir ou devem ir, né? Como que a prefeitura vai agir diante disso? A legislação ela fala com relação à questão da construção, não só no Pantanal, mas qualquer local que tenha uma construção ilegal, irregular, em área de risco, que a prefeitura ela deve agir, não seria diferente no Pantanal. Lógico que agora a gente tem um foco muito no Pantanal por conta dos alagamentos que aconteceram lá, mas são atividades e ações ordinárias, rotineira da fiscalização, tanto dos fiscais da Prefeitura como da Guarda Civil Metropolitana. Lá, os dois que foram demolidos não tinham ocupação, não tinha gente morando. E se estão dentro de uma área de risco, lógico, é função e obrigação do poder público você não permitir uma construção numa área de APP, e ainda mais sabendo que se tiver ali alguém e tiver uma chuva forte, é uma área de alagamento. Os outros dois foram notificados, até porque a gente tinha lá uma informação de comércio do que era, Edson?
De transbordo irregular. Inclusive, ontem foram apreendidos lá quantos caminhões? 3 caminhões que jogavam entulho lá. Então, às vezes, a gente tem muita informação que, às vezes, as pessoas... Tem um rapaz lá que foi candidato do PSOL, fez um vídeo totalmente descontextualizado. Né? Então, o que tem, de fato, é uma ação do poder público, instruído por SEI, que é o nosso Sistema Eletrônico de Informação, com todas as ações, notificações e atuação do governo. Lembrando que ali a gente tem uma área onde as pessoas estão muito próximas do rio Tietê, e a gente vivenciou esses dias aí os problemas de alagamento naquela região. Então, merece da nossa parte uma atenção especial com relação à segurança daquelas pessoas e também de combater de forma muito incisiva a prática de crime que tem ali muito constante, que vai acabar agora, isso vai acabar, que é de usar aquele local para eles jogarem terra e entulho. Tanto é que, como está aqui o secretário Orlando falando, ontem foram presos 3 caminhões, e nós vamos instalar lá uma inspetoria da Guarda Civil Metropolitana Ambiental ali dentro. Até o Orlando pode falar, eu pedi para você ir lá ontem, não sei se já está tudo certo. Complementa, então, para a Indaiara, já isso, por favor. Indaiara, só complementando, além disso, aquele desfazimento é numa área invadida. As pessoas que estavam construindo aquele local não são proprietárias do terreno. Então, é uma invasão em APP, em um local de transbordo irregular de entulho, e as pessoas estavam se servindo de fazer uma construção irregular. Então, o poder público atuou legitimamente dentro da lei. O prefeito determinou, nós já identificamos 2 possíveis endereços, tem uma reunião amanhã que eu vou apresentar, os 2 locais possíveis para ter uma inspetoria da GCM, levando mais segurança para toda aquela comunidade, mais proteção ambiental, considerando a ocupação que hoje, que ocorreu ao longo de muitos anos, às margens do rio Tietê. É possível, prefeito, após a sua autorização, 30 dias a inspetoria está funcionando já. Porque a gente está preparando, Indaiara, lá, um decreto de congelamento. Nós não vamos permitir que entrem caminhões com material de construção. É algo que a gente vai ter que agir de forma muito rígida, porque as pessoas, é uma área de invasão, construir casa dentro do rio para depois acontecer o que aconteceu. Né? Então, aquilo que foi durante muito tempo, de uma certa forma, permitido ou não teve uma atuação coerente da administração, a gente vai agora resolver. Então, vai ter 24 horas o monitoramento da Guarda Civil Metropolitana, vamos ter uma inspetoria especial ali do Pantanal. Não vamos permitir que caminhões com material de construção sequer cheguem lá para deixar o material e que eles façam construção em área de invasão e de risco para a vida deles. Então, só destacar isso e pedir a compreensão de vocês com relação à questão da colocação da informação. A gente tem ali o vídeo de um cara que foi candidato pelo PSOL, descontextualizando, e o que, na verdade, a gente fez é o que deveria ser feito, e é o que vai continuar sendo feito. Legalidade, não permitir construção e invasão, principalmente numa área de risco que a gente tem tantos problemas. De para onde essas famílias devem ir, os locais que elas devem procurar? Olha, ali a gente não tinha famílias morando nesse local, por isso que foi feito o desvazamento. Se tivesse famílias morando, a gente não poderia fazer. Independente disso, a gente está com a nossa Secretaria de Assistência Social sempre acompanhando. Então, o que acontece? Eles fizeram lá uma armação e põem lá um sofá, põem uma cadeira, mas não tinha ninguém morando, né? Então, é bom você perguntar, a gente poder ter essa conversa com vocês na imprensa, para a gente poder transmitir para as pessoas a realidade e também as nossas dificuldades do dia a dia, né, de estar lidando com isso, com pessoas que querem também se dar desperto, construir, para ter, né, ali algum benefício dentro da ilegalidade. A gente quer trabalhar dentro da legalidade. Então, não tinha nenhuma família morando, os outros 2 lá estão sendo notificados, e a ação foi principalmente para combater um descarte irregular. E a gente, se você quiser, a gente tem muitas fotos de drone, inclusive, com áreas que foram totalmente aterradas, né, áreas que eram áreas de várzea, que jogaram terra, e depois as pessoas vão constrói barracos em cima. A gente não pode permitir isso, até pela segurança das próprias pessoas, né? Para encerrar, a gente tem uma última pergunta, também é um assunto fora da agenda, a CBN, que é do serviço de aplicativo. Por favor.
Prefeito, gostaria de pedir um comentário do senhor a respeito do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo, favorável ao retorno do transporte de passageiros por moto de aplicativo e que diz que a Prefeitura não teria competência para fazer essa suspensão que está em vigor nesse momento. Ainda bem que a decisão não é dele, né? E com todo respeito e carinho ao subprocurador, mas ele está absolutamente equivocado na colocação dele. Não existe legislação federal, como ele diz, que autoriza esse tipo de transporte. Ele está confundindo o mototáxi com serviço de aplicativo. É como você falar que o Uber é igual ao taxista, né? Não precisa nem ser juiz, promotor, bacharel, para você saber que uma coisa é o transporte por aplicativo, que é o Uber 99, outra coisa é o taxista, que tem placa vermelha, a prefeitura, né, que tem taxímetro. Né, muito claro para todos nós que é diferente. Não seria diferente o caso das motos, né? A gente não tem o mototáxi, que aí é uma outra legislação, como a gente tem para o taxista, como tem para o motorista de aplicativo de carro, e de que na lei federal diz muito claro que você tem uma autorização para quem está no artigo 11A e 11B, para quem tem a carteira de habilitação B. A moto é A. Então, com todo carinho, todo respeito ao procurador, acho que ele vai agora ter a oportunidade de receber por parte da Prefeitura mais informações. A gente já fez, talvez ele não tenha lido, nós vamos colocar mais informações para ele, destacar com canetinha amarela, de que a legislação federal não permite, não autoriza. Né? Então, eu lamento que não tenha considerado a realidade da legislação federal. Ele está sendo induzido a erro, porque essas empresas estão colocando que existe essa autorização, que ela não existe, tanto é que a gente tem uma decisão judicial, né, com relação à questão do decreto que proíbe, e lamentar também a não percepção de algo maior, né, que a gente sempre fala daquela situação de que, em qualquer situação, você sempre deve colocar na sua avaliação o princípio da proteção da vida das pessoas. Quando a gente tem 403 mortes em 2023, vai para 483 mortes em 2024, mesmo tendo faixa azul, e mesmo não tendo transporte de passageiro em moto, não dá para não se considerar isso. Né? A gente espera de todas as pessoas, e principalmente do servidor público, né? E o Ministério Público é para isso, né? Para defender o interesse público, que tenha pelo menos um pouco de sensibilidade. Então, até peço desculpa aqui por eu estar falando de uma forma talvez um pouco que não seria o ideal para quem é o prefeito de São Paulo, mas é algo que me machuca, porque a gente está acompanhando a quantidade de acidentes, a gente vai no hospital, tem sempre as pessoas arrebentadas, a gente vai no centro de reabilitação, está cheio de gente fazendo reabilitação, e, infelizmente, um tema tão sério que está falando da vida das pessoas, às vezes passa por alguém que não tem amor ao próximo, não tem uma percepção, e não tem uma leitura profunda da legislação, e não tem uma leitura profunda do amor ao próximo, que é preservar a vida. Ok, muito obrigada. E agora, para fechar junto com a gente, mais uma vez o nosso Smart Guard, o nosso Smart Dog, agradecendo o prefeito, todos os secretários, todos os presentes, imprensa. Bom dia a todos. Vem cá. Vem cá. Vocês fiquem sentados aí, é só para fazer uma imagem. Pessoal aqui. da plateia, por favor, eu peço que permaneçam sentados. Vem para cá. Isso, aqui, para, senta. Isso. Dá tchauzinho para eles. Tchauzinho. Não, senta. Isso. Muito obrigado a todos vocês. Nosso Smart Sampa vai estar lá com a nossa câmera de reconhecimento facial para poder ajudar na segurança, né, e a gente poder também demonstrar que a tecnologia é algo fundamental, destacando que a gente vai chegar agora, até amanhã, eu acho que a gente chega em 700 forageiros presos e reafirmam sem dar um tiro, né, o que a tecnologia tem feito de importante na segurança, com o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil e a Guarda Metropolitana. Então, tecnologia é tudo que a gente está fazendo para melhorar a segurança na nossa cidade. Obrigado. Dá tchau aí. Valeu, gente. Um abraço. E, por favor,